Bom, só para fechar aqui a questão do eletroduto, para depois vocês vão, tudo isso aí, esse resumo, né, está disponível para vocês, e aí eu posso estar tirando dúvidas também. Embora isso aqui, como eu disse, é uma espécie de revisão, né, supondo que vocês já estudaram isso aqui. Dimensionamento dos eletrodutos, né, a gente tem que ter a planta, e aí a gente vai identificar por trecho, a gente vai olhar aqui no trecho quantos condutores tem em cada trecho. Por exemplo, pega um trecho aqui, quantos condutores tem? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 condutores. Qual é a maior bitola? O circuito 3 aqui, a maior bitola é o que tem a maior bitola. 1 é de 1,5, 3 é de 2,5. Então eu vou considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 condutores de 2,5. Tá? Então eu pego aqui, 2,5, 6 condutores. Eu preciso de um eletroduto de 20 milímetros. Então eu vou fazendo isso trecho por trecho. E aí vou especificando. Bom, se é 20 milímetros, por exemplo, eu sei que a maioria, na verdade, a gente vai observar que a maioria vai estar aqui na faixa dos 20 milímetros. Alguns vão estar no 25 e assim por diante, né? Mas alguns podem estar até menor, ser um eletroduto de meia polegada, a gente fala meia polegada, né? De 16 milímetros hoje que a gente usa. O de 20 era o de 3/4 e o de 25 é 1 polegada. Então, como a maioria vai estar numa determinada faixa, a gente não precisa ficar especificando. Deu 20, beleza, deixa aí. Não precisa especificar. Se eu pegar, achar algum que foge dessa regra aí de 20, né, que não é o de 20, aí eu vou lá e especifico. Esse aqui deu menor que 20. Eu vou lá e marco. Por exemplo, aqui nesse projeto eu tenho aqui uma campainha e eu só tenho um par de fios aqui. Então, o diâmetro aqui, né, o diâmetro é esse que tem uma bolinha cortada aqui. Então, o diâmetro do eletroduto, né, tem essa informação aqui, é para determinar o quê? O diâmetro do eletroduto. Então, esse eletroduto, ele tem aqui que vai da campainha para dentro do quadro lá, né, pelo solo, pelo piso, ele é um eletroduto de 16 milímetros. Tá? E aqui também, né, a gente especificou, já calculou todos os condutores aqui, né, a bitola dos condutores. Na hora de identificar aqui no projeto também, além de colocar fase, neutro, né, colocar a identificação de quem são os condutores, os circuitos, a gente também identifica a bitola dos fios. Quando não tem identificação, né, por exemplo, circuito de iluminação, circuito 1 e 2, não precisaria aqui estar especificando aqui, por exemplo. Quando é circuito de iluminação, no geral é 1,5. Né? Todos os que são aqui 1, circuito 1, é tudo 1,5. Né? Porque ele foge a regra aqui, no caso, fugiu a regra aqui, que os que não tem numeração é o de 2,5. Tá? Aqui ele está especificando assim. Neste exemplo, a seção dos condutores e o diâmetro dos eletrodutos sem indicação na planta serão, respectivamente, de seção dos condutores, que é essa cerquinha aqui, né, o jogo da velha, 2,5 milímetros quadrado, que é a seção do fio, e os que não tiverem identificação para o diâmetro do eletroduto são de 20 milímetros. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui ele foge a regra. Essa bitola de fio aqui é de 1,5 e o eletroduto é 16 milímetros. Aqui no caso, mesma coisa, o eletroduto é de 25, que é o que vem do medidor, né, para trazer lá para o quadro as duas fases, o neutro e o terno. Eu tenho o condutor aqui no caso é de 16 milímetros e o eletroduto é de 25 milímetros. Aqui nesse eletroduto que vem aqui, por exemplo,
ele tem circuito 3 e 4, condutor de 2,5, e o circuito de iluminação aqui está especificado, é de 1,5. Teoricamente aqui eu poderia ter identificado, colocado numa legenda, colocado como uma observação, teria colocado a seguinte observação: os circuitos de iluminação, né, 1 e 2 são de 1,5 milímetro, né, e os circuitos de tomada, os circuitos que não estão identificados com a bitola dos fios são de 2,5 para tomada de uso geral, para as tomadas, e de 1,5 para iluminação. E os eletrodutos que não estão identificados são de 20 milímetros. Para não precisar ficar identificando aqui todos os pontos de 1,5 aqui da iluminação. Eu só precisaria identificar o que? Quando tiver um condutor aqui de 6 milímetros que vai para o chuveiro, ou de 4 milímetros que vai para o chuveiro, para a torneira elétrica, né? E assim por diante. E eletroduto que tem um diâmetro menor, aí também especifica, ou maior aqui, que nem aqui. Um pequeno eletroduto para passar 3 fios aqui para essa tomada aqui, de uma tomada para outra. Então, um eletroduto de bitola de diâmetro menor. Enfim, então a gente vai especificando todos esses detalhes aí no projeto. Em relação ao levantamento dos materiais, né? Aqui é muito geral isso aí, né? A gente tem que procurar usar material de qualidade, né? E aí o levantamento desse material ou vai ser passado para a gente faz o levantamento, determina ali no projeto a quantidade de material que vai ser utilizado, né, para que o proprietário providencie, ou então a gente faz o levantamento para que o proprietário tenha ciência. Olha, a gente vai comprar isso, né? Foi adquirido esse material, né? Porque às vezes o proprietário não vai nem saber comprar nem nada, a não ser que você passe uma lista detalhada para ele ir até os locais de venda e comprar. Mas tem muito proprietário que nem quer saber disso aí, né? Não quer nem... É tudo na mão do empreiteiro, da pessoa que vai ser responsável pela execução. Então, você faz o levantamento de todo o material, né? Até para a questão de fazer o orçamento, né? E aí você pode medir, né? Você pode usar, não cheguei a comentar aqui agora, mas a questão da escala, né? Você pode, fazendo o projeto numa escala, você consegue aqui, no caso, por exemplo, eu fiz uma escala 1 por 100, 1 para 100. Eu sei que cada 1 centímetro aqui equivale a 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Então eu venho aqui e vou medindo quantos centímetros tem aqui, quantos centímetros tem aqui. Eu somando todas essas medidas aqui, né, eu tenho aí um valor aproximado de quanto eu vou precisar de eletroduto, por exemplo. Eu vou contando quantas tomadas, quantos interruptores, quantos pontos de luz, quantas caixinhas, enfim. Aí eu faço todo o levantamento, né, quantidade de caixa de passagem, quadro, curva, bucha, vela, etc. E aí faço o levantamento do material para fazer o orçamento, né, desse material aí. Bom, então aqui então eu fiz um passo a passo do projeto aí de maneira bem sucinta, bem rápida, relativamente rápida, né? Assim, para uma aula a gente tratar todo esse assunto é muito, é só para a gente fazer uma revisão do que tem que ser feito. Então a ideia, né, o que a gente tem que fazer, né? Agora é a síntese. Eu tenho um projeto e eu tenho que botar isso em prática.
Então, o nosso foco, né, vai ser trabalhar em cima dessas especificações e depois qual que é a ideia, né? A gente tem que estabelecer uma simbologia, determinar qual é a simbologia que vai ser usada no projeto e aí como eu vou implementar esse próprio projeto, como eu vou desenhar ele, como eu vou fazer esse processo. Então nós vamos fazer agora passo a passo um exemplo. A gente vê, eu fiz aqui na verdade assim, só especifiquei. Agora nós vamos trabalhar em um projeto que eu vou passar do zero, vamos dizer assim, né? Não hoje, mas na sequência. Então, isso aqui foi para a gente retomar, né, esses estudos aí, essas regras que têm que ser seguidas. Agora, o que eu quero que vocês façam, né, no caso relacionado a essa atividade de hoje, essa aula, né, eu tenho aqui vou passar para vocês, né, passando para vocês só uma atividade assim bem simples e que é importante, né, às vezes parece simples ou não, né, depende muito de cada um, mas às vezes a gente tem uma simbologia, as pessoas, os técnicos, eu vejo muito os alunos, né, questionando e às vezes não conseguem compreender, né, por que tem uma simbologia, existe uma simbologia, mas a gente segue isso, tem muita gente que já trabalha na área e tem uns que já seguem, já tem consciência desses símbolos, dessas informações e seguem já essas regras aí, né, que já tem uma experiência na área. Mas tem muito técnico que, aquilo que eu comentei, de separar circuito de iluminação de circuito de tomada, né, eu já dei aula de instalação predial para várias turmas e às vezes a gente fala isso, né, que a norma exige essa separação, a gente explica várias vezes e aí a gente dá um exercício, dá um trabalho para o aluno fazer e o aluno pega e junta circuito de tomada com circuito de iluminação. Questão assim, é uma norma, então se você vai tirar a carta e não sabe o que significa o símbolo de parar, o que é um sinal vermelho, né, então não tem como, né? Você tem que saber sinal verde, sinal vermelho, né, faixa de pedestre, né, proibido estacionar. Então a mesma coisa aqui, a gente tem as normas e elas têm que ser seguidas. Então é isso que é importante, que tem que ficar claro e a gente tem que seguir essas normas. Então aqui são algumas questões que eu coloquei para vocês, né? E aí eu peço nessa atividade aqui para vocês, né? Peço essas perguntas aqui que eu estou passando para vocês. Qual o significado das informações, das letras, né, que eu acabei de explicar aí no vídeo, né, nos vídeos que eu passei para vocês. Então é importante, isso aqui não está bem detalhado nos resumos, né, mas vocês já devem ter visto isso anteriormente. Algumas coisas estão sendo mencionadas nos resumos, né, algumas questões que eu coloquei aqui, e eu expliquei nos vídeos. Né? Então, vamos realizar essa atividade aí, para a gente dar sequência.